São hormônios esteroides que têm 18 carbonos na estrutura, certo? E existem estrogênios que são do próprio corpo, são os principais, são o que a gente chama os endógenos, né? O principal deles, o mais potente, é o estradiol. E eu coloquei aqui como se ele tivesse uma potência de 100 no receptor, para a gente ver qual é a potência dos outros estrogênios, que nós vamos falar também. Então, o estradiol seria o principal, com a potência de 100. Nós temos também a estrona, que faz parte do metabolismo também dos estrogênios no ovário. Ela teria uma potência 10 vezes menor. E aqui embaixo nós temos esses dois que eles são produzidos apenas na gravidez. O estriol ele é produzido pela placenta na gravidez e o estetrol ele é produzido pelo fígado do feto na gravidez também. E está até se fazendo um estudo de fazer 3 com esse hormônio agora para reposição hormonal. Então, esses seriam os endógenos, então os principais no dia a dia, o estradiol e em menor grau a estrona, né? Por muito tempo, no início do tratamento com hormônios femininos, se usou estrogênios endógenos, mas de éguas, como tratamento, né? Então, aqui está uma parte do processo que era feita, as éguas grávidas, elas produziam grande quantidade de estrogênios e a urina delas era coletada por um mecanismo, assim, que elas ficavam confinadas no estábulo, até isso foi muito criticado na época, porque é uma espécie de uma crueldade animal, né? E esses estrogênios, eles eram, então, assim, purificados e usados para tratamento de várias questões da mulher, né? Eles tinham até esse nome Premarin, que é Pregnant Mare Urine, quer dizer, é égua, que é mare, grávida, urina, né? Então, é a sigla que ficou conhecida. E eles são hormônios naturais para as éguas, mas não naturais para o ser humano. São vários estrogênios, né? O principal deles, 80% deles, são compostos de estrona e equilina, né? E eles têm uma potência também menor que o estradiol, então de 10 vezes ou menos, sendo que o estradiol a gente deu a potência de 100, certo? Então seriam também estrogênios endógenos naturais, mas da égua, não do ser humano. E finalmente a gente tem estrogênios exógenos, que são vários. Então a gente tem os sintéticos, por exemplo, o tineoestradiol é o que é usado mais comumente em pílula anticoncepcional. Ele é bem potente, ele tem uma potência de 120 vezes, né? Comparada do estradiol, que é de 100, então ele é até mais potente que o estradiol. Outros estrogênios foram sintetizados mais adiante, que a gente chama de CERM. O que é CERM? Eles são seletivos para certos receptores, mas não para todos. Então, por exemplo, o tamoxifen, ele é um CERM porque ele age como estrogênio, por exemplo, no útero, mas ele age como um antiestrogênio na mama. Ele é usado, inclusive, para tratamento de câncer de mama. Então, são estrogênios que têm propriedades que podem ser estrogênica e antiestrogênica, dependendo do local onde está o receptor. E eles são mais fracos que o estradiol, aqui a gente atribui um valor de 40 vezes para o tamoxifen, principalmente dos derivados dele, do metabolismo dele, que é o doxifen e o afimoxifen. Então, esses seriam os sintéticos. E a gente ainda tem outros que a gente pode chamar de naturais, que são os das plantas. Vocês já devem ter escutado falar, as isoflavonas, a soja e tal, tem uma pequena ação estrogênica, mas é muito pequena mesmo. Olha aqui a potência que tem essas isoflavonas e o cumestano também, que é um outro tipo de estrogênio de plantas, né? Muito pouco ativo e com uma dissociação do receptor muito intensa. Mas, se ingeridos em grande quantidade, dependendo da fase da vida, se for uma criança, por exemplo, se alimenta com muita soja, isso pode ter um pequeno efeito estrogênico, dependendo da quantidade, certo? E existem, mais recentemente, muitos químicos, geralmente são plásticos,
que depois se comprovou que eles têm efeito estrogênico. Então, químicos fabricados no nosso meio ambiente, por exemplo, um dos primeiros foi o DDT, que até está banido, né? O inseticida que está banido. Mas o bisfenol A, vocês já devem ter escutado falar, que é aquele plástico que foi banido das mamadeiras, dos chupetas, etc. Fitalatos, que eles estão presentes nos plásticos que embalam os alimentos, e vários outros. Eles também têm um potencial de se ligar no receptor estrogênico, com uma potência bem fraca, mas é aquilo que eu falei, depende da quantidade a que a pessoa está exposta e a fase da vida também que ela tem o estradiol dela endógeno ou não, para competir com esses estrogênios exógenos, certo? Bom, então, eles são, como eu falei, hormônios esteroides, porque eles são derivados do colesterol. Então, através do estímulo, né, do hipotálamo, que vai na hipófise, fabrica o FSH e o LH, esses hormônios eles vão agir no ovário, principalmente, ou nas adrenais, e promover a esteroidogênese, que é um processo assim que vários hormônios são fabricados a partir do colesterol, os hormônios esteroides. Então, tem os hormônios adrenais, por exemplo, sulfato de ideia, tem a progesterona, tem os androgênios e a conversão final é para estrogênio. Mas todos eles são derivados a partir do colesterol. Então, isso pode ter implicações quando, por exemplo, a pessoa ingere pouco colesterol, vegetarianos, tem uma série de questões também relacionadas a isso para a gente pensar. Então, é importante a fonte de colesterol para a produção desses hormônios. E, como eu falei, eles são derivados dos hormônios masculinos, porque essa esteroidogênese, primeiro ela forma hormônios masculinos, que é a androstenediona e a testosterona, e esses hormônios masculinos são convertidos por uma outra enzima chamada aromatase em femininos. Então, quando você fornece testosterona, quando você usa testosterona, androstenediona, você também vai acabar fornecendo hormônios femininos, porque o corpo converte, através da aromatase, o masculino em feminino, tá? Então, vamos falar um pouquinho da esteroidogênese no ovário, que é feita principalmente na parede do folículo ovariano. Então, aqui estaria o folículo, né? E a gente tem duas camadas em volta do folículo, a teca granulosa, não sei se vocês lembram disso, e há uma cooperação entre essas duas camadas, porque a teca ela tem um determinado aparato de enzimas. Então, sob a ação do LH, esse LH faz com que o colesterol chegue até os hormônios masculinos, mas para ali. Inclusive, as pacientes, as mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos, elas têm predomínio da ação da teca, elas não têm o efeito da célula da granulosa, que vai pegar esses hormônios masculinos, esses hormônios vão se difundir das células da teca para a granulosa, e pela ação da aromatase vão virar os hormônios femininos, né? Então, a teca, ela responde mais ao LH e a granulosa mais ao FSH nessa aromatização, tá? E, já repetindo novamente, eles são derivados do colesterol, eles são lipofílicos, né? É uma grande classe de hormônios esteroides que são lipofílicos, e eles passam, então, com muita facilidade na membrana plasmática, porque a membrana é gordurosa, né? Mas, para ser transportado de onde ele é produzido, por exemplo, do ovário para o corpo, pelo sangue, o sangue não é lipofílico, né? Então, para esse transporte, como eles são pouco solúveis em água, eles precisam de proteínas ligadoras para transportar no sangue, né? Eles não são estocados na glândula, a glândula fabrica e libera já para o sangue, e geralmente eles têm mais ou menos o mesmo mecanismo de ação, que é uma ação a nível do núcleo, tá? Que a gente vai explicar. Então, aqui está a proteína que é responsável principal por esse transporte no sangue, que se chama SHBG, Sex Hormone Binding Globulin. Ela tanto liga o estrogênio quanto o androgênio
para trafegar pelo sangue para chegar nas células, né? Então, ela é uma glicoproteína, ela é produzida pelo fígado, principalmente, mas também uma menor proporção em outros lugares. O gene para ela está localizado no cromossoma 17, e é interessante porque algumas situações, por exemplo, alguns medicamentos, o próprio uso do estrogênio por via oral, ele faz aumentar no fígado a secreção da SHBG. A obesidade aumenta a SHBG. Então, quanto mais você aumenta a SHBG, mais o hormônio esteroide ele fica ligado e a proporção livre dele, então, fica menor. Então, essa é uma dinâmica que às vezes acontece da disponibilidade do hormônio ser influenciada pelo nível da SHBG, tá? Então, a nível, então, transportou no plasma, chegou na célula-alvo. Como é que ele age na célula-alvo? Então, principalmente, o receptor é nuclear de todos os hormônios esteroides, né? Os estrogênios, então, eles se difundem aqui pela membrana plasmática facilmente. Aqui no citoplasma, perto do núcleo, existe um receptor para ele que vai transportar esse estrogênio para o núcleo. E aí ele vai se ligar a esse receptor e vai formar um complexo que se transforma até ir lá no núcleo e formar o Estrogen Response Element, que a gente chama. Vamos ver isso em mais detalhes. Esse daqui, por exemplo, é uma figura de um receptor esteroide. É um receptor que fica livre no citoplasma ou no núcleo. E ele, para ele ficar recebendo, ficar pronto para receber o esteroide, ele tem que estar estabilizado com alguma substância, e aí a gente chama essa substância de chaperone, né? São proteínas associadas. Então, elas deixam o receptor lá prontinho para receber o hormônio. Então, quando chega o hormônio desloca essa chaperone e aí ele se liga a esse receptor que vai carregar ele até o núcleo. Existe uma mudança conformacional no receptor para acontecer essa dissociação, né? E aí esse complexo que é formado pelo hormônio, no caso o estrogênio, e pelo receptor, ele vai no núcleo e vai ligar na sequência do DNA específica para ele, que se chama elemento de resposta aos estrógenos, né? Então, existe uma série de proteínas que estimulam essa translocação, existem também proteínas correguladoras, ativadoras e repressoras, então é um processo bem controlado, esse tipo de ligação no receptor, né? E falando do estradiol, do 17-beta-estradiol, dos estrógenos de uma forma geral, nós temos basicamente dois tipos de receptor, o alfa e o beta, tá? Eles têm algumas regiões que são semelhantes e outras são diferentes. Eles têm cada um pelo menos 5 ou 6 isoformas de cada um, e cada um está mais presente numa determinada região do corpo. Então, o alfa, vocês vão ter mais em mama, útero, ovário, enfim, e o beta em trompas, em intestino, em cérebro. Essa figura aqui vai ilustrar bem essa distribuição dos receptores, né? Para vocês verem como o estrogênio age em todos os lugares. Em todo lugar que tem receptor, existe uma ação estrogênica, tá? Então, aqui o alfa, ou SR1, como está escrito aqui, é a mesma coisa, o cromossomo ele é produzido, ele está determinado no cromossoma 6, e o beta, ou SR2, no cromossoma 14. Geralmente, os locais que têm só alfa são locais onde o estrogênio promove proliferação. Então, o estrogênio no útero faz proliferar o endométrio. Na mama faz proliferar a glândula mamária. Tá? O caso onde só tem o beta são locais onde são mais constitutivos, vamos dizer assim, né? Ações do dia a dia. Então, pulmões, adrenal, rim, intestino, bexiga, tanto no homem quanto na mulher. Vocês veem que no homem também tem bastante receptor estrogênico, alfa e beta, né? Trompa de falópio na mulher. E os locais, vamos dizer assim, nobres, que a gente pode dizer, tem os dois.
como o cérebro, tanto masculino quanto feminino, o coração tem alfa e beta, o osso tem alfa e beta, e as gônadas, o ovário na mulher e o testículo no homem, tá? Então, se a gente pensar lá atrás, naqueles hormônios que eu falei para vocês, lembra que o alfa é mais proliferativo e o beta é mais constitutivo, né? Então, se a gente olhar o estradiol, o estrono, o estriol, o estetrol e até o sintético, que é etinil estradiol, eles têm ligações diferentes com esses receptores. O estradiol ele tem ligação igual, tanto no alfa quanto no beta. Mas a estrona, por exemplo, ela se liga mais no alfa, né? Apesar dela ser mais fraca, a potência dela é 3 a 4 vezes maior no alfa do que no beta. Então, ela é mais proliferativa. O estriol é o contrário, não é? E o estetrol é semelhante nos dois. E o etinil estradiol também ele tem maior atividade no receptor alfa, quer dizer, é mais proliferativo. E lembrando também aquela questão que eu falei da SHBG, lembra? Então, quando você tem hormônios, por exemplo, estrogênio equino conjugado, aquele que a gente viu da égua, né? Que é dado por via oral, etinil estradiol, que é o da pílula, ou estradiol oral, eles aumentam a SHBG bastante. Eles aumentam de 100%, 140%, estradiol oral menos. Ao passo que quando a gente dá por via transdérmica o mesmo estradiol, como não passa pelo fígado, não vai estimular tanto a SHBG. Então, a quantidade de hormônio livre proporcionalmente vai ser maior quando a gente não usa a via oral e não promove, então, a síntese da SHBG, certo? Então, nós vimos aqui o mecanismo de ação celular, que é nuclear, né, genômica, que pode se ligar no receptor alfa ou no beta. Isso vale tanto para o estradiol e para os outros estrógenos, quanto para aqueles CERMs que eu falei, né, que podem se ligar em alguns receptores, em alguns locais daqueles e outros não. Existem também alguns que são só antiestrogênios, que eles se ligam e têm uma ação bloqueadora, né? E aí, quando eles se ligam, eles vão despertar aquela resposta nuclear, né? E aí vão fazer proteínas, enfim, efeito agonista ou efeito antagonista, ou misto, né? Porém, existe também, só para complicar a situação, existe mais uma ação de estrogênio, que é uma ação que a gente chama não genômica. Apesar dele ser um hormônio esteroide, existe receptor de membrana, aqui no caso na célula endotelial, vocês lembram do télio, aquela camadinha fina que reveste os vasos, né, internamente, nos capilares, ela é a única camada. Então, as células endoteliais, elas têm receptor alfa-estrogênico de membrana. Vamos ver aqui um maior detalhe. Então, vamos supor que isso aqui é uma célula endotelial, né? E aqui na membranazinha tem um receptor de estrogênio alfa. E aqui a gente coloca em mais detalhe. Então, não é nuclear essa ação, né? A gente chama uma ação não genômica, porque o estrogênio se liga aqui nesse receptor alfa de membrana, e quando ele se liga, ele desencadeia uma série de quinases aqui na membrana que vão acabar esbarrando na óxido nítrico sintetase, que é uma enzima, né, da membrana que produz o óxido nítrico, aqui NO, né? E o óxido nítrico, se vocês não lembram, ele tem vários efeitos anti-ateroscleróticos. Ele faz uma vasodilatação, que pode ser inicialmente transitória e depois sustentada, quando começa a acontecer a produção genômica da enzima. Então, vejam bem, é uma ação não genômica do estradiol, que ativa quinases, mas vai fazer com que a enzima óxido nítrico sintetase tenha uma ação genômica e produza óxido nítrico, e aí vai ser uma produção mais prolongada. Então, o óxido nítrico ele vai estar disponível nas 24 horas, né? Então, o que esse óxido nítrico faz? Ele faz uma vasodilatação mais prolongada e tem vários efeitos anti-ateroscleróticos.
na placa. Então, ele tem uma redução daquela adesão de monócitos. Quando entra gordura na placa, geralmente há um estímulo para a adesão de monócitos, que viram macrófagos e tal. O óxido nítrico, ele evita isso, ele evita o crescimento da musculatura vascular lisa e a migração que começa a engrossar a placa de aterosclerose. Ele inibe a agregação plaquetária e inibe a trombogênese. Então, é um anti-aterosclerótico do corpo. Então, o estrogênio, ele, através do receptor de membrana, ele tem essa propriedade de ativar o óxido nítrico, é um receptor alfa de membrana. Tá? Então, vamos falar um pouquinho agora dos efeitos dos hormônios. A gente viu os locais, né? Onde ele está presente, onde tem receptor alfa, beta e também o receptor de membrana, que é responsável pelo tônus vascular. Mas ele está presente no corpo todo, esses receptores estão presentes no corpo todo. Então, ele vai interferir com várias questões no corpo todo, que a gente vai começar a falar. As mais conhecidas, as ações mais conhecidas dos estrógenos são as reprodutivas. Então, na diferenciação sexual mesmo, né, de menino para menina, né, na embriogênese. Depois, na puberdade, ele é responsável pelos caracteres sexuais secundários às mamas, nas meninas, né, e pela introdução da fertilidade. Aquele crescimento, aquele estirão que acontece na puberdade, ele é provocado pelo estrogênio no osso. O estirão ele é provocado pelo estrogênio tanto no homem quanto na mulher, na puberdade. E também é o estrogênio que fecha as cartilagens de conjugação. Então, tem uma síndrome rara que foi descoberta não tem muito tempo, chamada deficiência de aromatase, homens que têm deficiência de aromatase. São homens, então, que eles não têm essa aromatização da testosterona para estrogênio, né? Então, eles não têm praticamente freio na questão do estrogênio, só tem a testosterona. Então, eles têm uma questão de crescer, 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 e as epífises deles não fecham. Tem outras questões também relacionadas, outras características da síndrome também. Mas uma das características são homens muito altos, porque eles não tiveram fechamento das epífises, que é o estrogênio que faz. Bem, então tem esse estirão, né, que é o estrogênio responsável. Na puberdade, o estrogênio faz a proliferação da mama e do endométrio, justamente para implantar um futuro óvulo que venha a ser fertilizado, né? E também manter a função do útero na gestação. Também regula as ocitocinas, que vão fazer depois as contrações, né? Responsável também pela lubrificação vaginal, pelo engrossamento da parede da vagina. Durante a ovulação, né? Durante a formação do óvulo e a ovulação, o óvulo faz um pico de estrogênio e esse pico promove um pico de LH que vai desencadear a ovulação, e aí o óvulo sai do ovário e é captado pela trompa para ser fecundado. E nessa questão também da fertilidade, o estrogênio também é responsável pelo comportamento, né, sexual, pela libido, a receptividade sexual, isso é bem visto nos animais. Nos humanos tem outras coisas que influenciam também, né, a sexualidade, educação e uma série de outras coisas, mas nos animais isso é bem característico no período cio, por exemplo, nas fêmeas, em que as fêmeas ficam receptivas à atividade sexual, né, por conta dos estrogênios. Existem, então, outras ações que são não reprodutivas, que são anabólicas. Então, eles têm efeito no músculo, tanto no homem quanto na mulher, né? Então, não é só a testosterona que influencia músculo, mas o estrogênio também aumenta a massa, aumenta a força muscular, né? Facilita a atividade física, o exercício, é muito importante em tendões, nos ligamentos, né? Protege contra danos musculares, e é importante também na síntese do colágeno. Então, depois da menopausa e tal, a mulher fica realmente com uma pele, cabelo, fâneros mais
finos, mais afinados, que o colágeno diminui bastante com a queda do estrogênio. Eles também são responsáveis pelo metabolismo, regulam o gasto energético, peso. Dependendo da dose, podem promover uma certa retenção de sódio e água, né? Que, se está adequado, a gente diz que é uma dose necessária para a pessoa não desidratar, mas quando está exagerado pode causar um edema. Então, na quantidade certa, a gente mantém uma hidratação normal, né? Então, com pouco estrogênio, existe uma desidratação, e com excesso pode haver um edema. Essa questão óssea, que eu já falei, eles são responsáveis pela maturação, pelo fechamento das epífises, né? E depois do crescimento completo, da estatura final, você manter estrogênio faz com que mantenha a massa óssea, né? Se a pessoa não tem estrogênio, vai começar a aumentar a reabsorção óssea e perder osso, né? Aumentam SHBG, como eu já falei, aumentam cortisol também. No trato gastrointestinal, eles reduzem um pouco a motilidade intestinal. Se são fornecidos por via oral, podem estimular o nível de colesterol na bile. E também tem efeitos na melanina. A gente já escutou falar, né, de que tem mulheres que pigmentam na gravidez e tal, então tem uma ação estrogênica em função dessa, principalmente quando está excessivo, né, na melanina. Ainda, por mais ações não reprodutivas no sistema nervoso central, eles estão relacionados à neuroproteção, ao reparo do DNA e à cognição, especialmente memória verbal, né? Esse ditado que mulher fala muito tem um certo sentido, né? Porque realmente o estrogênio é importante para lembrar as palavras, para se expressar, né? Essa parte da cognição verbal está muito relacionada aos níveis de estrogênio. Isso pode ser verificado, já foi verificado em alguns estudos, ao longo do ciclo menstrual, da gravidez, da menopausa. E também o humor, né? Então, a TPM está aí para vocês verem como exemplo, né? Então, os níveis de estrogênio regulam o humor. Então, certas situações, além da TPM, identificam isso muito bem. Por exemplo, a queda do estrogênio está relacionada à depressão pós-parto. Na perimenopausa também pode acontecer uma leve depressão muito sutil, né? E isso reverte com a administração dos estrogênios quando é indicado, né? Também pode acontecer transtorno obsessivo compulsivo, compulsão alimentar, também tem algumas questões relacionadas a estrogênio, e a TPM também, em quem é predisposto, pode ter essa relação, né? Porque a TPM acontece geralmente nos ciclos ovulatórios. Existem alterações no sistema imune, existem efeitos no sistema imune, eu não vou detalhar aqui porque eles são muito complexos, mas basicamente estimula a resposta T1 e diminui a T2. Então a gente sabe que tem doenças autoimunes que o estrogênio tem uma relação, por exemplo, lúpus e gravidez, né? Já artrite reumatoide, já acontece o contrário do lúpus. O lúpus pode piorar na gravidez, a artrite reumatoide melhora com estrogênio. Então, dependendo do tipo de resposta imune, pode ter efeito positivo ou negativo. E, de uma forma geral, ele tem um efeito de facilitar a inflamação, principalmente quando é dado por via oral, por causa da síntese das proteínas hepáticas. E aí a gente vai falar um pouco mais das ações cardiovasculares, dos estrogênios ou estrógenos, né? A gente já viu a questão do óxido nítrico, que é super importante, é um dos principais fatores de proteção cardiovascular do estrogênio, é dado por essa liberação do óxido nítrico, né? Abrindo canal de cálcio, etc. Mas existe um outro efeito também indireto, vamos dizer assim, no risco cardiovascular, que é na composição corporal. Então, o estrogênio, ele determina um acúmulo de gordura no quadril, né, na glúteo femoral, e menor gordura no abdômen, que é o padrão feminino. O padrão masculino já tem uma gordura mais visceral, mais no abdômen. E a gente sabe que gordura visceral, né, está relacionada ao aumento de LDL,
aumento de diminuição de HDL, resistência insulínica, hipertensão, etc. Então, essas alterações do estrogênio de deposição de gordura corporal, principalmente no glúteo, são acompanhadas de efeitos benéficos no metabolismo. Depois da menopausa, geralmente a mulher, quando não faz reposição, ela começa a ter uma gordura abdominal e começa a ter essas alterações metabólicas, de aumento do LDL, diminuição do HDL, resistência insulínica, progressão para diabetes, etc, etc. E um efeito muito importante também, e também falado em relação às pílulas, a gente viu que o etinil estradiol ele é bem potente, né? Ele é mais potente até do que o estradiol, não é? E ele é por via oral, é que o estrogênio ele é capaz de atuar na síntese de vários fatores de coagulação, tá? E, primeiro, ele, na síntese hepática das proteínas de ligação, né? E vários fatores de coagulação, plasminogênio, angiotensina 3, quer dizer, eles fazem um efeito pró-coagulante, principalmente quando o estrogênio é dado por via oral. Então, a gente vê aqui risco de trombose com estrogênio oral e com estrogênio transdérmico, né? Então, quando você dá um estrogênio transdérmico, seja pílula, seja reposição hormonal, etc., você pode ter um aumento de 3 a 5 vezes no risco de trombose, né? De uma forma geral. Isso não é tão grave, porque trombose é um evento extremamente raro. Então, a trombose ela pode acontecer em cerca de 3 a cada 10 mil mulheres. Então, mesmo que você aumente 3 vezes, você vai ter 9 em cada 10 mil mulheres. Então, apesar do risco relativo do estrogênio oral ser grande em relação à trombose, o risco absoluto é pequeno, né? Mas se a pessoa já tem antecedentes, tem história familiar de trombose, etc., tem que se tomar cuidado, e essas pessoas às vezes nem podem usar, por exemplo, pílula anticoncepcional, né? A maioria das pessoas não tem problema, porque o benefício que a pílula traz é muito maior do que esse risco, e a grande maioria das pessoas, que são essas, acho que não são 3 em 10 mil, elas não têm trombofilia, né? Então não vão ter um pior prognóstico com trombose. Tá? Se vocês tiverem dúvida nessa questão, podem perguntar depois. Então, aqui a gente vê os efeitos quando a gente dá o estrógeno via oral versus a via transdérmica. O mesmo estrógeno, que é estradiol, é 2-estradiol. Então, com a via transdérmica, que pode ser adesivo ou gel, e com a via oral. Quando você dá a via oral, esse estrógeno ele passa pelo fígado e aí vai fazer algumas mudanças, além desses efeitos no receptor mesmo genômico, tem efeitos da passagem do estradiol no fígado, específicos, que seriam alguns bons, né, que ele diminui mais o LDL do que a via transdérmica, mas em compensação aumenta o triglicerídeo e aumenta os fatores de coagulação e fatores inflamatórios, né? E vai aumentar também mais a estrona, porque a estrona ela vai se transformar também a partir do estradiol no fígado. Então, vai aumentar mais aquele efeito alfa, vamos dizer assim, de receptor alfa, né? Então, de uma forma geral, se a gente comparar os efeitos metabólicos, você usar o mesmo estradiol por via oral ou por via não oral, seja adesivo, seja gel, você vai ver que a via oral vai ser melhor para reduzir o colesterol e aumentar o HDL, né? Reduzir o LDL total e aumentar o HDL. E a via não oral, ela vai ser preferível para quem já tem triglicerídeo alto, para quem tem fator de risco para trombose, para quem tem tendência ou é hipertenso, porque também pelo fígado aumenta a produção do substrato de renina, para quem tem a tendência a problemas de vesícula, porque aumenta o colesterol na bile, enfim. Então, são efeitos diferentes da via de administração, né? E a via oral também, ela tem mais produção de proteínas inflamatórias, como malefício, ou como benefício tem uma maior supressão da produção hepática da glicose. Então, costuma reduzir mais a glicose do que a via não oral, tá? Então, melhora a via oral para quem tem colesterol alto e para quem tem uma tendência a diabetes, vamos dizer assim,
seria melhor oral, mas quem tem hipertensão, quem tem triglicerídeo alto, fator de risco de trombose, obesidade e tal, melhor usar a via não oral. E aqui, é só para confundir um pouquinho vocês, né? É o último slide, porque aqui parece confuso isso, né? Mas é risco cardiovascular de uma forma geral. Então, aqui a gente tem um vaso, tá? Com células endoteliais. Aqui a gente tem uma plaquinha se formando, tá vendo? Uma plaquinha. E aqui a gente tem vários eventos que podem acontecer nesse processo de aterosclerose. E esses eventos estão em cores diferentes de acordo com um grupo de substâncias exógenas que têm uma atividade estrogênica, algumas delas, a maioria delas, e que podem alterar esse processo cardiovascular. Então, aquilo que eu falei antes para vocês, o bisfenol, o fitalato, etc., como é que eles agem, né? Então, por exemplo, aqui tem alguns produtos desses químicos que a gente chama de disruptores endócrinos, né? Que a maioria deles tem efeito estrogênico. Então, esses disruptores aqui que tem azulzinho, eles têm uma tendência a aumentar a resistência insulínica e causar hiperglicemia. Mas como, professor, eles não são estrogênicos? Eles são estrogênicos, mas eles estão competindo com o estradiol. Eles são muito fraquinhos, né? Eles estão lá ocupando o receptor do estradiol, né? Então, na verdade, eles vão se comportar aí como antiestrogênico. Eles estão impedindo o estradiol de fazer o seu bom efeito. E ainda eles podem ter efeitos adicionais. Então, por exemplo, esse grupo aqui em azulzinho, em que a gente inclui o bisfenol, ele pode levar à resistência insulínica e hiperglicemia, tá? Esse grupo aqui em vermelhinho, que aqui a gente já sabe, é nicotina, TDD, aumenta a pressão arterial e hipertensão, né? Esse amarelinho, ele causa dislipidemia. Então, aqui a gente tem bisfenol também, nicotina também, né? O PFO, que é uma espuma, uma espécie de espuma, né? Tem esse grupo aqui que hoje se fala muito, que são os fitalatos, que causam inflamação e também causam estresse oxidativo. O fitalato é aquele plástico flexível, plástico filme, contamina, você usa para embalar comida, etc., ou para embalar produtos, etc., e acaba passando para a comida e você acaba ingerindo. Então, ele vai ter um efeito também no seu corpo, junto com seus estrogênios, tanto seja homem ou seja mulher. Então, só para a gente pensar um pouquinho mais nessa questão, isso se chama disrupção endócrina, né? E eles podem ter efeitos em vários sítios, né? Como os receptores estrogênicos, mas também outros. Também podem ter efeito no sistema neurológico, na imunidade, tem outras questões também, tá? Então, é só para